E agora a gente vai falar de um assunto que está uma polêmica, aquele projeto do indulto de Natal do presidente Michel Temer. Gente, ele quer fazer o seguinte com esse projeto, tirar da cadeia, por exemplo, dando indulto, aquele condenado, por exemplo, a 10 anos, cumpriu 2, vai para a rua. Será que pode um negócio desse? Vamos ver a reportagem de Rosane Ferraz e depois a gente vai chamar um promotor aqui ao vivo para debater esse assunto com a sua participação. Ontem, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre o indulto natalino depois de divergências entre os ministros em relação à legalidade do decreto do presidente Michel Temer, publicado no final do ano passado. O ministro Luiz Roberto Barroso é favorável ao veto à parte das regras, enquanto Alexandre de Moraes defendeu o cumprimento do decreto como foi editado por Michel Temer. A polêmica diz respeito ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma ação da Procuradoria-Geral da República que questionou as regras e quer a derrubada do decreto. Uma das alegações da Procuradoria-Geral da República é que o decreto beneficia presos por crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, e se as regras do indulto forem repetidas este ano, segundo a Procuradoria-Geral da República, poderiam libertar presos da Operação Lava Jato. O indulto proposto pelo governo de Michel Temer havia reduzido de 1/4 para 1/5, ou seja, de 25% para 20% o tempo mínimo de cumprimento da pena para conseguir o indulto, no caso dos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa. Com isso, quem tem condenação de 10 anos, para ser beneficiado, bastaria que tivesse cumprido 2 anos de prisão. Entrariam aí crimes políticos como corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público. É uma lástima, é uma vergonha imensa relacionada a isso. Se for deixando todos os presos saírem, nós que somos umas pessoas de bem, vamos ficar na prisão e eles vão ficar fora. Então eu acho muito errado. Prendeu, tem que ficar preso. Cumpriu, aí todinho, né? Aí que pode liberar para sair. E ele sair Natal, exército de festígio, assim, eu não concordo, eu sou contra. Apesar da polêmica, caberá ao STF decidir se o decreto tem ou não validade. Os debates estão previstos para serem retomados no início da tarde desta quinta-feira. O julgamento está empatado, mas 9 ministros ainda poderão votar. Muitas e muitas repercussões aqui. A Isária, lá de São Simão, acha que os presos deveriam passar o Natal na casa do Michel Temer, então, viu? Muita gente reagindo. Nós estamos com o promotor de justiça, Fernando Krebs. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Essa de passar a casa do presidente é bastante seria original. Saída, né? Muito agora, criativo, promotor, né? O que a gente pode esperar nessa votação no Supremo que deve ser retomada hoje? A gente espera que a liminar do ministro Luiz Barroso ela seja mantida. Por que isto? É bom que o telespectador se lembre que é o ministro Luiz Barroso que está investigando criminalmente o presidente Temer. E o presidente Temer, aprovando a constitucionalidade do seu decreto, ele vai beneficiar pessoas, inclusive no futuro, não é? Como o Gedel, por exemplo, que pode, em sendo condenado, fazer uma delação premiada e atingir o próprio presidente. Então, aí é a imoralidade do decreto. O decreto é imoral por causa disso, porque há várias pessoas que hoje estão cumprindo pena ou que poderão cumprir logo em seguida, não é? E que fazem parte dessa investigação do ministro Luiz Roberto Barroso, não é? Que pode redundar em ação penal do presidente Michel Temer. Eu vou além. O atual presidente da República corre um grande risco de, a partir de 1º de janeiro, fazer companhia ao ex-presidente Lula. Não sei se em Curitiba, ou em outro lugar do Brasil. Mas nós hoje tivemos a prisão de um governador no exercício de um mandato. Mais e olha que o no Rio Moro de Janeiro. nem assumiu o Ministério da Justiça. Então, vocês imaginam o que vai ser ano que vem, especialmente lá pela metade do ano. Não é? Pode até ser que a gente tenha alguma surpresa envolvendo Promotor, outras figuras da colocando República. aqui, vamos traduzir o decreto do presidente Michel Temer, Sim, claro. né? E dizer também aonde que ele pode mandar para a rua. Né? Ele diz o seguinte, vamos pegar uma pena de 10 anos. A pessoa tiver cumprido 2 anos... 2 anos, os outros 8 anos ela não cumpre mais. Não é? O que diz a nossa legislação? Vamos pegar o Palocci, foi condenado a 9 anos. Sim, sim. Ele vai cumprir 20% disso. Eu sou ruim em matemática, você mudou o exemplo, já me atrapalhou. Vamos deixar com 10 anos, que daí é 2, daí ele ganha 8.
Isso aí é um negocião, é um absurdo. Por exemplo, aqueles presos da Lava Jato, muitos seriam beneficiados. Demais, demais. Os que foram condenados todos e aqueles que porventura venham a ser condenados também, né? Lá de Porangatu, o pessoal está com medo, viu? Porque acha que a sociedade é que fica mais ameaçada com essa atitude. E tem gente aqui que até poderia ser a favor disso, mas se esses presos estivessem pagando aí em serviços para a comunidade. Pois é, até as multas vão ser perdoadas. O Indulto de Natal ele foi criado para beneficiar presos doentes, presos em situação especial que, por razões humanitárias, se justificaria o presente de Natal de voltar para casa, sem periculosidade, etc. e tal. Só que esse conceito de periculosidade é que está errado. Não é perigoso só o assaltante a banco, o latrocida, o homicida. O corrupto também bandido, né? O corrupto é muito perigoso. Quer dizer, ele comete violência sim. Sem dúvida, só que não é aquela violência tradicional. Quer violência maior do que roubar dinheiro da saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Educação? E o ministro Alexandre Moraes, que foi ministro da Justiça do presidente Temer, que votou a divergência contra o Luiz Barroso, ele sustenta que o indulto está correto, que ele é constitucional e que o Supremo não pode colocar a mão. Só que ele mesmo é autor de vários decretos e como ele foi ministro da Justiça do governo Temer, ele deveria se dar para suspeito para atuar no próprio julgamento. Né? Agora, alguém pode pedir vistas também, né? Alguém pode pedir vista. Tudo pode acontecer no Supremo. O Supremo, infelizmente, se transforma em uma caixinha de surpresa, né? Então, é imprevisível, tudo pode acontecer. E nós já sabemos também, o telespectador sabe, quais são os ministros que vão votar junto com o Alexandre de Moraes. Né? Dou-lhe uma, duas, três. Gilmar Mendes, né? Lewandowski, Toffoli, né? E Marco Aurélio. Aí nós já temos 5, como são 11, o resultado vai ser apertado. Eu tenho que tomar algum cuidado, eu não vou falar muito de Gilmar, que aí fica constrangido com as críticas, né? É verdade. Tá bom, obrigado, viu, promotor? Nós Parabéns estamos sempre pela à disposição. Aliás, nós estamos doidos para botar a gente da cadeia e o Michel Temer está doido para tirar a gente da cadeia. Que coisa mais estranha, né?